Bom, na língua portuguesa, agora vamos falar da nossa, né? Vamos falar da nossa língua portuguesa. Pessoal, ela hoje é a 5ª língua mais falada do mundo. Claro, perde para o inglês, né? Perde para o mandarim. Mandarim é a língua falada na China, apesar de ainda existir o chinês tradicional, que é diferente, mas hoje principalmente é o mandarim, né? Que o pessoal fala mais na China e não só. Você tem também, por exemplo, o hindu, que é muito falado também na Índia. Então você tem outras línguas também muito faladas no mundo, né? Mesmo porque há certas regiões, há certos países que você tem muita gente, né? Por exemplo, a Rússia, né? Que fala, obviamente, o russo. Então, e não só, né? Você tem outros países ali ao redor, principalmente do antigo leste europeu, que vai falar. Mas olha, aqui não é aula de geografia, então não vou ficar falando que língua fala cada país. Você tem que saber. Passou a prova da Enseja, português. A língua portuguesa, ela é a 5ª mais falada no mundo. E ó, oficialmente, ela está como língua oficial nos países, nas suas constituições federais, que cada país tem a sua constituição, pelo menos deveria ter, com mais de 9 países, tá? Pelo menos 9 países, está aqui na tela para vocês aí, ó, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, que é um país só, tá? E Timor-Leste. E aí você tem aí aproximadamente 260 milhões, sendo que, né, a gente sabe que, por exemplo, só o Brasil são mais de 200, então representa bastante. Portugal aí tem mais de 10 milhões, então, e o resto aí fica aí com seus 50 milhões, tá? Na verdade, dizem que esse número ele é muito maior também, porque há muita gente que não é contabilizada, né? Então são países, principalmente esses que você está vendo na tela, os principais falantes de língua portuguesa, eles também têm um processo migratório também muito característico pelo seu principal país, né, colonizador, aí, que originalmente foi Portugal. Então é um pouco desse espírito ele passa. Então você tem muito falante de língua portuguesa em várias partes do mundo, mesmo que não seja a língua oficial, tá? Então esse número aí pode passar dos 300 milhões bem tranquilamente. Bom, e existe, eu quero que você saiba também, a título de curiosidade, que existe a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que vira e mexe se reúne e tudo mais. Existe pelo menos um representante aí de cada um desses países, onde eles tentam delimitar não só, tá? Reforma ortográfica, tudo bem, pessoal. A escrita, a gramática, eles também conversam sobre isso, mas não é só, tá? Vários acordos comerciais, vários acordos aí com relação à validação, por exemplo, de diploma, onde em um país se estuda já é válido no outro sem precisar pagar. Então tem vários acordos entre eles, tá? Então é bem legal. A comunidade dos países de língua portuguesa, às vezes aparecem umas coisas bem interessantes que facilita, afinal de contas falamos todos a mesma língua. Claro, um ou outro vai utilizar vocabulário diferente, um ou outro vai usar uma expressão diferente, porque as pessoas vão vivendo, né, com diferentes grupos, diferentes culturas e tudo mais. Então, por isso que, por exemplo, em Portugal, eles têm um sotaque um pouquinho diferente, né, dos brasileiros. Mas a gente vai entender. É difícil, mas entende, tá bom? Da mesma forma que de outros países. Por mais que às vezes a sonoridade pode parecer um pouquinho diferente. Pessoal, a escrita é a mesma, muda uma outra palavra, muda uma outra escrita, né, por causa das vivências, e conforme o tempo vai passando, essas diferenças vão aumentando. Mas a base é a mesma, isso é muito interessante. Bom, para a sua prova, presta bastante atenção, tá? Essas variações que acontecem entre os falantes, isso ela pode acontecer, presta atenção, tanto dentro de um país quanto fora de um país. Vamos pegar o Brasil, que fica mais fácil. Então, por exemplo, você tem, né, todas as regiões, a região sul, a região centro-oeste, a região sudeste, a região norte, a região nordeste do Brasil. Concorda comigo? Fui aí de baixo para cima. E dentro de cada uma dessas regiões, as pessoas também falam de diferentes formas. Concorda também com esse ponto de vista? Concorda com isso? Então as pessoas, elas têm estas visões, esses posicionamentos de diferentes formas. Então você tem certos dialetos. A sua prova ela vai chamar de dialetos, tá? Que são formas de caracterização regional. O que significa isso? Cada região tem a sua forma de se expressar. E pessoal, não dá para identificar quantas formas. Heitor, quantos dialetos tem? Primeiro que a palavra dialeto é só a prova da Enseja que utiliza, tá?
Se você pegar a gramática, pegar outras linguistas, né, famosos, você pegar pessoas aí que estudam essa área, vai falar, a expressão dialeto ela não é muito legal. Mas eu estou falando para a sua prova, tá? Então fica aqui o reforço. Se tiver outro professor aí de letras aí ouvindo, pessoal, sinto muito. Não sei eu que faço as provas, só estou repassando o que está escrito lá. Então assim, dialeto, tá? Dialetos são essas expressões regionais. Então cada região fala diferente. Então, dentro de um estado mesmo, pessoal, tem cidades que têm suas próprias expressões, né? Então, eu falo de São Paulo. Na capital, a gente usa uma forma mais cantada de falar, tal. O pessoal do interior puxa bastante, assim, um som mais anasalado. Então, você tem... O pessoal do litoral é diferente também. Então, dentro de um mesmo estado, já tem muitas variações. E essa variação não é só no jeito de falar, é no jeito de vestir, é no jeito de se comportar, em diferentes formas. Então, isso é muito legal. E isso também que torna o Brasil muito rico, né? E muito legal, porque você tem diferentes culturas todas juntas, né? E isso é muito bacana. Agora, o que sua prova vai falar? Concorda comigo que, às vezes, por exemplo, quando eu falo, mano, hoje o dia foi muito legal. Quando eu utilizo mano, isso é uma expressão que está um pouco distante da nossa gramática normativa, que é aquela que a gente aprende na escola. Você aprendeu a falar a palavra mano? Não, você não aprendeu, não é? Não aprendeu. Olha, hoje já foi muito legal. Agora, utilizei uma expressão que não está lá na gramática, certo? Isso nada mais é do que o quê? Uma linguagem coloquial. O que é uma linguagem coloquial? É aquela linguagem do dia a dia, tá? É uma linguagem que foge um pouquinho daquela tradicional, tá bom? Isso, essas marcas regionais, elas são importantes. Ó, presta atenção. Como é que a sua prova vai colocar? Como é que ela vai aparecer na sua prova? Primeiro ponto, ela vai pegar dois falantes de duas regiões diferentes, qualquer uma, tá? Do Brasil, internamente vai falar. Ah, o pessoal que fala em tal estado, a linguagem ela é muito mais importante do que quem fala na segunda região. O que você vai falar? Para com isso. Nenhuma é mais importante do que a outra. Todas são importantes, todas convivem em harmonia e todas são válidas para a gente compreender. Beleza? Não caia na pegadinha. Segunda pegadinha que sua prova pode aparecer é falar de variações de dialetos de países diferentes. Então pode parecer lá um falante da língua de portuguesa de Portugal e um falante de língua portuguesa do Brasil. Vai falar, bom, como os portugueses foram originários e colonizaram o Brasil, a língua portuguesa de Portugal é mais importante que a brasileira. Vai falar, negativo, todas as línguas são importantes, todas coexistem e todas são legais e bonitas. Ok? Entendeu? Não caia nessa pegadinha, tá? Primeiro, esse é o ponto essencial. Segundo ponto, que é onde está vindo mais questões ainda, e eu quero que você entenda isso. Ele vai comparar o coloquialismo com a gramática normativa. Heitor, que palavrão é esse que você falou? Calma, você sabe, só estou colocando agora os termos, eu já expliquei isso para vocês. Coloquialismo nada mais é do que aquela linguagem do dia a dia, aquela linguagem coloquial, aquelas gírias, aquelas expressões, tá bom? E a gramática normativa, aquela que a gente aprende na escola, aquela tradicional. E ela vai falar, olha, aquela linguagem do dia a dia, ela é menos importante, né, do que aquela da escola, do que aquela que a gente estuda. Ou então vai fazer ao contrário. Pô, a linguagem do dia a dia ela é muito mais importante porque ela está próxima da nossa realidade. Aquela que a gente aprende na escola não está com nada, aquilo lá é pouco importante. Você vai falar negativo, ou seja, não caia nessa pegadinha porque eu assisti às aulas do professor Heitor no concurso de Instruções. Vai falar isso tudo na prova, tá? Vai marcar essa alternativa, inclusive. Mas brincadeiras à parte, o que você vai dizer? Vai falar, não, existe aquela linguagem do dia a dia, a linguagem coloquial, e existe aquela mais tradicional, da gramática normativa. Beleza, tá tudo tranquilo. E você vai falar o seguinte, as duas são importantes, as duas são essenciais. Por quê? Tudo vai depender do contexto. Você vai falar isso tudo? Vai falar isso tudo. Quando eu estiver, senhora enseja, fazendo ali a minha prova de redação, eu vou optar por escrever o mais próximo da gramática que eu estou aprendendo aqui nas aulas. Por quê? Porque é aquilo que é exigido no contexto, tá bom? Ah, eu estou ali numa mesa de bar, estou falando com meus amigos, estou num ambiente mais informal. Claro, vou utilizar o quê? Uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais do dia a dia,
Porque eu estou habituado a esse contexto naquele ambiente. Então, tudo vai depender do contexto. Tudo depende do contexto. Então, não caia em pegadinhas onde vai falar que uma melhor que a outra, que uma inferior ou superior à outra. Eles viram e mexem, fazem 2, 3 questões sobre isso. Não cai nesse joguinho, tá? Todas são importantes, todas coexistem, tá? Antigamente eles faziam muito, por exemplo, não está caindo tanto porque o pessoal já não está errando tanto, mas antigamente o pessoal errava muito quando falava da internet. Falava, a linguagem de internet, ela é inferior à linguagem que a gente aprende na escola. E o pessoal marcava como certa. Não, pessoal, a linguagem da internet é importante também. E é importante da maneira igual. Aonde que ela é importante? Depende do contexto. Em qual? Na internet. Então, a gente está falando da internet, é na internet. Ora, se você está falando a linguagem mais próxima da escola, aonde que ela é mais importante? Na escola. Então, tudo depende do contexto. Tá? Então, não caia nessas pegadinhas. Combinado?